alerta de desmatamento na Amazônia cresceu 29% no mês de março. Esse é o assunto que a gente vai conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, a gente quase que esquece de outros assuntos em função da urgência da pandemia do coronavírus. Só que os problemas, eles não cessam em função disso, né? As coisas continuam acontecendo, os problemas estão aí, alguns problemas continuam avançando. É o caso do desmatamento. Exatamente, Roxane. O que tem acontecido esse ano é muito mais preocupante do que aconteceu ano passado. Se a gente considerar apenas os meses de janeiro, fevereiro e março e fazendo um comparativo, né, dos alertas e das áreas, do total de área desmatado nesses 3 primeiros meses em 2019 e 2020, nós tivemos um acréscimo de 51,4%, segundo dados do INPE. No ano passado, nós tivemos, nesse período, 525 quilômetros quadrados de desmatamento, e esse ano nós já estamos chegando a 796 apenas nesses 3 primeiros meses. E, no meu entendimento, isso tem ocorrido porque toda a ação do governo, a atenção do governo, tem sido dada ao combate à pandemia. E em que pese a criação do Conselho da Amazônia, que é um conselho presidido pelo vice-presidente Mourão, não tem sido dada a atenção necessária para coibir esse desmatamento, e certamente, né, os responsáveis por esse acréscimo, eles falam, bom, como todo mundo está prestando atenção ao coronavírus, à pandemia, né, obviamente com toda a justificativa para que se proceda dessa maneira, então a gente vai poder desmatar mais livremente, porque a vigilância vai ser abrandada, enfim, o governo não vai entrar com força para coibir esse tipo de ação, né? Então, nós temos aí esse aumento bastante significativo agora no começo deste ano. Uma coisa que é importante a gente reparar é que, ao longo das últimas décadas, sempre se fala em aumento ou redução da taxa de desmatamento. Mas a taxa de desmatamento, ela continua progredindo, ou seja, a gente não fala... por exemplo, nós entramos num determinado ano, num determinado período, com uma recuperação das áreas degradadas. Na verdade, a gente sempre trabalha com um aumento ou redução da taxa de desmatamento, mas essa taxa de desmatamento, ela sempre ocorre, né? E tem uma questão muito importante, que o pesquisador, né, Carlos Nobre, que hoje está no Instituto de Estudos Avançados, ele foi do INPE, agora ele está no Instituto de Estudos Avançados da USP, ele alerta para que a gente possa chegar num ponto muito próximo de não retorno, ou seja, vai chegar num determinado momento em que o desmatamento na Amazônia ele é tão significativo que a própria floresta ela começa a perder sua capacidade de autossustentação, ou seja, a gente vai introduzindo mudanças antrópicas e chega um determinado ponto que nós estabelecemos um novo equilíbrio, que é o da savanização, ou seja, a floresta ela começa a se autodegradar, ela vai perdendo capacidade de sustentação, inclusive pela alteração no regime de chuvas, né? Então é uma situação muito, muito preocupante isso. E isso, obviamente, pode ter reflexos na nossa pauta de exportações por conta da maior atenção que tem sido dado pelos países europeus, né, e de outros continentes à situação ambiental aqui no Brasil. E, professor, não sei se de alguma maneira isso reflete nesse cenário que o senhor já está traçando, que é os países agora eles tendem a se fechar com a pandemia, se fechar ainda mais. Então, a impor restrições maiores para produtos vindos de outros países. Isso pode acontecer e também afetar o Brasil de alguma maneira. Estava conversando dia desse com o professor
da área de economia, falando de economia internacional, e é um efeito brusco na globalização. Então, já vinha acontecendo uma tendência esse ano, né, de protecionismo, de uma onda protecionista, que a pandemia provavelmente só vai agravar. Bem lembrado, Roxane, porque, veja, os produtos brasileiros, eles chegam de maneira muito competitiva em determinados mercados. E, por exemplo, o mercado europeu, ele tende a ser protecionista. Alguns países mais, outros menos, né? Por exemplo, a França, ela é muito protecionista em relação ao setor agrícola como um todo, porque os produtos brasileiros, eles chegam com preço muito competitivo. E agora nós estamos dentro de um contexto bastante específico em que há uma redução muito grande do ritmo da economia, e isso em diversos países. O FMI ele está projetando efetivamente na verdade, seria um crescimento negativo bastante importante no próximo ano. Isso vai reforçar ações protecionistas por conta de países que, obviamente, vão buscar privilegiar os seus produtores internos como uma forma de ajudar na reativação, né, da economia, de aumentar o ritmo da atividade econômica, ou retomar o ritmo da atividade econômica. Então, eles podem efetivamente utilizar essa questão ambiental simplesmente como uma forma de pressionar, falar assim, olha, nós não vamos importar determinados produtos brasileiros porque eles estão sendo produzidos, estão sendo elaborados com prejuízos ambientais significativos. Então, o que nós estamos fazendo, eu falo assim, nós de uma maneira retórica, obviamente, é fornecer uma boa desculpa para que países deixem de importar os nossos produtos agrícolas. Existe aquela confiança, fala assim, não, mas olha, os países não vão deixar de comer por conta disso. Mas é claro que, diante de um cenário de recessão econômica, você passa a ter uma menor importação de determinados itens e você começa a buscar substitutos locais para isso. Então, as pessoas começam a alterar aí vamos dizer assim, sua pauta de consumo, né? Buscar produtos mais em conta, enfim, deixam de importar determinados alimentos por conta disso. É claro que sempre tem aquele argumento, não, mas a China vai continuar comprando muita soja do Brasil, vai continuar comprando muita carne, né? Mas, veja, não é só para a China que a gente vende muito para o mercado europeu, vende muito para o Oriente Médio, e é necessário que a gente tenha em conta o impacto que, por si só, essa pandemia pode gerar na exportação dos nossos produtos, e agora, com o aumento do desmatamento, né, que vem aumentando de maneira significativa, no ano passado ele já causou uma comoção internacional, esse ano pode ser que ocorra da mesma forma, a gente pode ter efetivamente um prejuízo muito, muito grande. Parece que, infelizmente, o governo não fica atento a essas questões estratégicas e isso pode prejudicar ainda mais a nossa economia, não só no segundo semestre, mas também no próximo ano. Obrigada, professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação do IEE, sempre às sextas-feiras aqui conosco. Não se esqueçam de também ir lá no canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, em que o professor também publica as nossas entrevistas, os nossos bate-papos semanais. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Roxane, uma boa semana a todos.